Muito bem. Hoje, então, nós vamos tratar um pouquinho sobre algo que é absolutamente indispensável para quem está produzindo uma experiência de mestrado, que é a produção da escrita. E não qualquer escrita, mas uma escrita do texto acadêmico, uma escrita do texto científico, e que tem particularidades em relação a outras formas, outros gêneros textuais, como, por exemplo, redações, uma carta, um resumo, vários gêneros, narrativas, descrições. A dissertação de mestrado, assim como a própria tese de doutorado, que constituem os relatórios das etapas formativas da pós-graduação em stricto sensu, elas de alguma forma nos exigem certos cuidados. E parto também de um princípio aqui já, um pressuposto com vocês. Não há uma receita de como escrever. Não há um padrão único. Não, nem sequer eu vou me colocar, vou me dar o trabalho de produzir aqui uma aula de seminário de pesquisa no mestrado a partir de dicas de como vocês devem escrever. Isto é absolutamente impertinente e inadequado ao objetivo do nosso trabalho. Por quê? Porque cada um e cada uma aqui tem um perfil de escrita, tem uma forma de produzir a sua escrita. O seu próprio tema de pesquisa, ainda que todas as nossas pesquisas sejam na área da educação, mas o próprio tema de pesquisa, muitas vezes ele chama uma certa característica de escrita. Vejam, se eu vou fazer entrevistas, eu vou descrever entrevistas, isto chama uma certa forma de organização do meu texto. Se eu vou trabalhar com dados mais quantitativos, e isso tudo vai depender do meu tema e do meu problema, é, eu vou trabalhar daqui a pouco com gráficos, com tabelas, eu vou trabalhar com uma perspectiva descritiva. Se eu trabalho com hipóteses, isso vai puxar que em algum momento eu tenha que esclarecer isso. Se eu trabalho com imagens, vejam, se não é o nosso caso deste programa, mas se eu trabalho com uma pesquisa básica de cunho bibliográfico, hermenêutico, isso vai me colocar diante de determinadas características que são mais visíveis, são mais presentes quando a gente adota determinada perspectiva metodológica. O mais interessante da gente pensar, então, é que não tendo uma receita, não tendo um modelo, pronto e acabado de como escrever uma dissertação, há, por outro lado, algumas discussões que historicamente vão produzindo uma ideia do que implica esse momento que eu tenho, chamado e tenho trabalhado. E se vocês tiverem alguma paciência, disponibilidade de ler até aquele pequeno comentário que eu fiz no vídeo sobre a autoria acadêmica, eu trouxe um pouco isso, que é a ideia de como é que nós nos tornamos autores e autoras. Durante a nossa formação universitária, desde a graduação, nós entramos em contato com textos de autores e autoras. Nós lemos autores e autoras, e é um momento, já na graduação isso deveria estar muito presente, mas particularmente agora no mestrado, é um momento onde nós estamos com esse desafio, que não é um desafio possível, mas é um desafio necessário de nós sermos autores e autoras. E a construção da autoria, ela remete exatamente a isso que o termo nos coloca, tá? A ideia de construção. Partimos do princípio que ninguém nasce sabendo fazer uma dissertação. Não está no sangue de ninguém, ninguém aqui está vocacionado a fazer mestrado, ninguém aqui está no destino fazer um mestrado em educação na UFS. Isso é uma construção que implica um conjunto de fatores, um conjunto de situações existenciais, sociais, políticas. Vejam, se não fosse uma política pública de expansão universitária, não teria o FFS. Não tendo o FFS, não teria PPGPR. Uma certa lógica. Então, nós estamos permeados o tempo todo de um conjunto de características que vão conformando um certo cenário. Quando a gente pensa nesse lugar da autoria, e hoje percebam que eu acabei intitulando, eu gosto de botar títulos às aulas, vocês já perceberam, né? Hoje o título da nossa aula é A Autoria como Ato Político e Pedagógico, né? Criação e Plágio. Então, dentro da autoria, nós temos um processo que ele não é tão simples. E ele envolve um processo de construção permanente nossa
ao mesmo tempo que escrever é um exercício. A escrita não é uma inspiração apenas. Portanto, eu sempre gosto de trabalhar com princípios, pressupostos e provocações. A minha primeira provocação da noite de hoje é a seguinte: não esperem inspiração para escrever. Escrever é muito mais transpiração do que inspiração. Se tiver inspiração, melhor. Ah, coisa boa, aproveitem. Agora, não esperem vocês estarem absolutamente com tudo bonito naquele dia para aí sim sentar e escrever. A vida é muito mais complexa, a vida é muito mais contraditória do que eu ficar tentando idealizar momentos de escrita. Tá? Eu vou continuar provocando nesse sentido ao longo desse encontro. Com isso, eu não estou desmerecendo o aspecto criativo, o aspecto inventivo. Por contrário, isso é absolutamente importante como exercício cultural. O que eu estou chamando a atenção aqui é que produzir uma dissertação é trabalho, não é arte apenas. Pode ter até um quê artístico, um quê de inspiração. Tá? A gente daqui a pouco junta A com B, aquilo parece dar uma coisa na cabeça. E muitas vezes chama-se insight. Tá? Tem ali um. Mas não esperem sempre por isso. Isto é raro. Isto não acontece todo dia. O que vai acontecer todo dia? Um orientador pedindo trabalho, um professor da disciplina falando de prazo, né, irmã? Um conjunto de coisas que a gente não vai pensar assim, não, mas então eu vou guardar que a Irma esteja bastante inspirada para poder entregar o trabalho da disciplina. Não! Ela vai fazer isso aí, como todo mundo, diante de um turbilhão do cotidiano, onde vocês vão organizar mais uma atividade de trabalho, que é a escrita. Então, eu estou tentando dessacralizar a escrita. A escrita não é algo sagrado. A escrita é profana. Tá? A escrita é mundana. A escrita é suor, é lágrima, é dor. Vocês viram que eu estou dramatizando. Mas é pouco isso. É dor, é suor, é lágrima. É achar que não sei nada. É voltar atrás, é apagar tudo. É escrever e voltar, é ir e vir. Não idealizem esse momento. Pode ser desespero. Pode. Pode ser muita coisa, mas é também criação. É também, de alguma forma, afeto, no sentido que nos afeta. Então, escrever uma dissertação não é produzir um poema, não é escrever sobre o livro que eu adorei de ler. Escrever uma dissertação é um exercício, sobretudo, científico. Isto não significa que é um exercício chato, ruim, absolutamente sem nenhuma coisa positiva. Claro que não. Há um lugar importante de vocês terem várias relações de amor e ódio com a escrita da dissertação ao longo do mestrado. Vocês vão ter várias relações de amor e ódio. Aliás, você sabe, né? Vocês só são capazes de amar alguma coisa ou alguém se vocês são capazes de odiar essa alguma coisa ou alguém. Se vocês não são capazes de odiar uma coisa, vocês não são capazes de amá-la. Porque daí nós não temos a implicação com o objeto tão grande. Né? Mas, enfim, essa minha provocação inicial, eu tentei então trazer em perspectiva dois textos de natureza bem diferentes. Um texto, inclusive, de um autor de ficção, um romancista internacionalmente conhecido, talvez vocês já tivessem lido, já talvez viram algum filme, né, que foi adaptado de algum romance do Stephen King, e ele produziu um texto maravilhoso que chegou no Brasil um bom tempo depois que ele produziu nos Estados Unidos, em inglês, mas que é um texto que trata de como que ele escreve. E eu sou curioso dessas coisas, acabei lendo em algum momento, e achei que seria bem interessante incorporar essa dimensão da literatura no curso de pós-graduação. Por quê? Porque nós temos que escrever, mas escrever bem. E para eu escrever bem, eu preciso ler bem. Ler e escrever são faces da mesma moeda. Não tem milagre, não tem inspiração, não tem o sentar e dizer, por favor, eu queria ter uma iluminação. Não, não. É exercício, é trabalho, é continuidade, mas pode ter, lembrem da linha tênue entre o prazer e o sofrimento, né? Pode ter sim prazer. Ler e ler bem faz bem.
E escrever, portanto, é um resultado dessa formação que a gente vai tendo, dessa ousadia. Eu sempre descrevo também que produzir, por exemplo, um livro, produzir um artigo é uma ousadia. É a gente se colocar, é ter coragem. Pessoas covardes não escrevem. Pessoas covardes não falam em público. Né? E a covardia também ela é relativa, porque eu posso ser covarde, mas, no sentido não de ser, mas eu posso estar nessa condição. Por isso que a gente se forma. Né? Então, de alguma forma, ler literatura é importante, não apenas no sentido procedimental, né, de cumprir um objetivo. Veja que eu estou o tempo todo nessa contradição, né, do prazer e do sofrimento. Né? Mas a literatura ela te abre possibilidades. E dos mais diferentes gêneros. Romance, né, poesia, né, dentro do romance várias escolas, crônica, conto. Tudo isso vale, né, para escrever e ter um prazer também na leitura e a partir dessa leitura eu ir também, como leitor, como leitora, também me tornar um escritor por um determinado momento. Quem viu o vídeo que eu falei ali a partir do Charles Kiefer lembra isso. Tu te torna escritor no momento que tu está escrevendo. No momento que tu botou o ponto final, tu já te torna o primeiro leitor de ti mesmo. Olha que coisa bonita. Tu está escrevendo naquela produção dos teus, da realidade, né, do teu pensamento, com a transformação desse pensamento hoje para uma tecla de computador, né, para uma página de computador, uma tela, né, que os portugueses chamam de ecrã. Mas enfim, essa tela, ela de alguma forma, quando eu passo a escrever, eu estou comunicando de forma organizada, usando um código, no caso a língua portuguesa, no nosso caso, eu estou comunicando a minha subjetividade. E eu estou fazendo um exercício magnífico, muito humano, profundamente humano, que é a criar uma realidade externa àquilo que era interno, que confluía na minha razão, no meu sentimento, no meu corpo consciente, como fala Paulo Freire, a partir da transformação disso de um texto, de um código. E esse texto e esse código, gente, vai ser lido e interpretado por outras subjetividades, por outros corpos conscientes. E isto tem uma magia que o Steve King, de forma maravilhosa, do meu ponto de vista, chamou de telepatia. Vocês conseguiram dar uma olhadinha ali uma página e meia ali? Que coisa bonita aquilo ali, né? Ou só eu achei que é bonito? É bonito, né? O que vocês entenderam por essa telepatia? O que é a telepatia na Professor. escrita para Steve King? Fale, Dayana. Eu tô aqui ansiosa para falar sobre esse texto. Então, eu adorei essa parte, né? E ele coloca, eu acho que o ponto central está numa frase que diz: estamos tendo um encontro de mentes. Essa frase, assim, ela me marcou como a chave desse texto, né? Que é a intencionalidade da pessoa que escreve, né? Chegando até a pessoa que está lendo. E todo esse processo da criação, da escrita, nossa, ele é um processo, assim, transformador da alma, né? Porque essas dores e esses amores, eles marcam a nossa alma, né? Eu acho que o processo inicial, até a gente encontrar a forma de melhor escrever, ele é um caminho de pedras, né? E aí a coisa vai se aplainando e a gente vai encontrando os caminhos de como a gente pode escrever. E eu acho que a escrita acadêmica, ela traz isso que o senhor falou na última aula também, essa postura em relação às ideologias que a gente acredita, né? E quais são os posicionamentos que a gente vai tomar, e quem serão os autores de base para a gente fazer as nossas críticas e análises. Porque aí fazer o diálogo entre autores se torna um pouco mais fácil, né? Me chamou também a atenção sobre a questão do processo da leitura. Ele fala que para ele estar numa fila ou ter que esperar alguma coisa, ele sempre vai ter um livro à mão, né? E me lembrou da época da graduação, né? Ele diz também que ele, quando está dirigindo, ele ouve um livro, né? Eu faço isso também, eu dou aula em outro município, então eu sempre baixo alguma coisa e no tempo de ida e volta ali, durante aquele dia, eu fico escutando alguma coisa. E aí, eu lembro que no tempo da graduação, fiz letras, né? Português, inglês e literaturas.
Eu lia tanto, mas tanto, que eu sabia o caminho do meu trabalho até a universidade. Eu não precisava olhar para os lados. E eu andava lendo. Eu caminhava lendo, gente. Acreditam que eu conseguia fazer isso? Eu aproveitava cada tempinho, porque eu tinha que dar aula o dia inteiro, saía correndo do trabalho para poder chegar na faculdade no laço de começar a aula e tinha que ler, né? Tinha que dar um jeito de ler. E essa leitura, quanto mais a leitura, melhor a escrita. Mas eu penso que não só a leitura, mas o como ler é muito importante também. E eu também acredito que existem formas da gente fazer essa leitura, né? Tem o fichamento, enfim, tem técnicas de você fazer uma leitura. E principalmente nessa fase acadêmica, eu senti muita falta disso, né? Tem gêneros textuais que, mesmo vindo dessa área das letras, a gente não fez. Eu nunca escrevi um ensaio. Eu nunca ensinei a fazer um ensaio. Eu não tive a possibilidade de proporcionar isso para os meus alunos. Isso nunca me foi proporcionado também, né? Nem informações ou coisas assim. Não tive o despertar para procurar isso na minha vida. Aí, daqui a um pouco, foi proposto escrever um ensaio e falar sobre políticas na educação. Meu Deus do céu! Como é que eu vou escrever sobre esse tema tão crítico, né? E que exige posturas, exige entendimento, exige legislação, exige a questão histórica, exige comparativos, exige questões filosóficas, exige sim muitas questões escrever sobre isso e colocar isso no ensaio. Então, primeiro tinha que saber como é que é a técnica para se escrever um ensaio. E aí exige-se uma boa leitura para a escrita desse texto, né? E como é que é feita essa boa leitura? Eu não posso só ler uma página depois da outra, lá fazer algumas anotações. Daí lá fui eu pesquisar. Daí encontrei uma técnica chamada Pomodoro. O senhor já ouviu falar em Pomodoro? Os Pomodoros. Que é 25 minutos de trabalho, 5 a 10 minutos de folga, né? Tá? E nessa leitura, então, fazer ali, tirar partes que são partes que dá para se colocar no teu texto, no teu argumentação, literalmente, né? Fazer as citações e as citações indiretas. São citações diretas e citações indiretas, né? É um fichamento do texto, assim, mas não no sentido de resumi-lo, né? Já ler com a intencionalidade de escrever depois, né? Para ir para a construção técnica desse texto. Eu achei assim muito bom para mim, pessoalmente. Gostei muito, porque daí eu vou para a leitura focada. Eu leio o texto já sabendo em cima do que eu vou construir e já procurando aquilo que eu preciso para a construção do meu texto, para a construção, enfim, do ensaio ou do que for preciso ser construído de texto, né? Para conseguir fazer isso. E é um grande desafio, porque aqui a gente está no mestrado, né? Então cabe a nós irmos atrás daquilo que a gente precisa aprender, né? Então eu acho que essa questão que ele traz da leitura é muito importante. Aonde ler, como ler, técnicas de leitura, técnicas de fichamento e anotação, ter esses posicionamentos que ainda são difíceis, né? Esse entendimento desse olhar sobre o texto, olhar a partir do que, a partir de quem, a partir de que ideologia, né? E depois a questão da escrita, se a gente tem essa boa técnica de leitura, né, e de captação de conteúdos, ela vai se tornar mais fácil, porque aí eu vou ter uma técnica de escrita também, né? Daqui a pouco eu vou virar só a técnica também não, né? Senão a gente vai ficar muito impessoal, vai ficar um negócio muito estranho, mas ela ajuda no fluir do texto, porque nos primeiros textos, lá no início do semestre passado, meu Deus do céu, o que era aquela folha em branco, que nem dizia a prof. Zoraia, dava pânico, professor. Dava pânico de olhar para a folha em branco e não vem, o negócio não flui, não sai, a gente não conseguia escrever. Eu passei por essa angústia, acredito que os colegas também passaram. E aí, essa questão de ir atrás realmente dessas formas de leitura, dessas formas de fichamento, enfim, de organização de conteúdos, para uma posterior escrita, né? E a escrita ainda é difícil, eu achei muito legal o que ele traz na parte das ferramentas, muito, muito legal na parte das ferramentas,
Porque eu sou daquelas que começa, ó, como eu falo, a escrita da gente somos nós, não adianta, né? Quando eu olhei meu pré-projeto, eu disse, olha, eu li, reli lá para o processo seletivo, e li, reli aquilo, que um pouco eu amava ele, que um pouco eu chorava e tinha raiva dele, porque era eu naquilo, era a minha vida, as minhas experiências, as minhas vivências, os problemas sociais que eu vivi, que eu passei junto com os meus alunos. Na minha história, na minha trajetória, estava ali. Eu olhei para aquilo quando tudo acabou e daí eu pude voltar, a minha alma voltou para o corpo, e aí eu voltei a ser gente, porque dá o nervoso passar por esse processo, né? E aí que eu fui me dar por conta de que aquele pré-projeto nada mais era que um espelho da minha vida. Ali estava eu escrita numa folha de papel. Na verdade, nem era folha de papel, hoje é digital. Mas muito legal esse texto, e lá naquela parte das ferramentas em que ele fala dos parágrafos, eu começo com uma frase e eu vou lá 6 linhas, sem fechar frase nenhuma. Tem que ter frases menores, né? Sujeito, verbo, sujeito e predicado, não é verdade? E ponto, um complemento e deu. Sem muita voz passiva, né? Muito interessante aquela parte das ferramentas, eu adorei. Eu quero ler de novo para separar uma coisa da outra para poder escrever depois. Veja, são técnicas que ele está trazendo, né, da gente escrever, de apropriação gramatical, né, da questão vocabular que ele também comenta ali, que é bem interessante, mas que também é uma técnica de escrita. Então, que nem diz a minha sogra, para tudo tem jeito nessa vida. Para escrever também tem, né? Também tem técnica, e é muito mais fácil quando a gente aprende alguns macetes que vão nos ajudar a melhorar a nossa escrita, a tornar mais fácil, mais produtivo. Essa técnica do Pomodoro eu tenho usado para tudo. Chega de falar, senão eu monopolizo a aula. Obrigada, Não, professor. mas coisa boa, Dayana. Não, muito pertinente. O que falaste tá muito bem. E vejam, né, nós não estamos aqui nós temos algumas pretensões e ousadias, mas me parece que nós não estamos aqui tentando nos tornar escritores e escritores. Acho que essa é uma diferença. Nós estamos aqui apostando na construção de uma certa autoria acadêmica que este período coloca no horizonte de vocês. E aí, por que eu trouxe um escritor que se colocou a escrever sobre como ele escreve? Então aquilo ali faz sentido no percurso daquele autor. E como é um autor que vive disso, né? ele vive da construção, da criação de personagens e do próprio manejo da língua, é muito interessante da gente ver que esta ideia, por exemplo, da telepatia, eu vou separar nas duas coisas aqui para a gente falar um pouquinho desse texto, né? Da telepatia e da caixa de ferramentas. Né? A telepatia, naquela uma página e meia, ela é tão interessante, pelo menos para mim, quando eu li, reli, né? Por quê? Porque tu pensar numa perspectiva de telepatia, é óbvio que é uma metáfora, ela nos dá algumas pistas do que nós vamos passar, do que vocês já passaram quando escreveram textos. Bom, o próprio pré-projeto aqui da seleção, vocês se colocaram, né? Vocês apresentaram isso para outras pessoas que iam ler, que vocês não estão no lado dizendo o que vocês queriam dizer com aquilo. Vocês escreveram num determinado momento e outras pessoas leram no outro momento. E aí é como se fosse essa relação entre as mentes, a ideia de telepatia. Ou seja, eu penso uma coisa na minha cabeça e aí a escrita ela é um meio, ela é um canal que faz chegar da minha cabeça à cabeça de outra pessoa. É óbvio que entre esse caminho entram as diferentes condicionantes, né, interpretações, etc. Mas o que é legal como pista na escrita acadêmica? Vocês têm o desafio de escrever algo que vocês não estarão no lado para dizer o que vocês quiseram dizer. Vocês precisam desenvolver, e isso, gente, parece que o tempo que a gente vai ficar falando aqui, né? Normativamente. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Por isso que muitas vezes começa a dar um nervoso, né? A gente sempre começa a pensar e dizer assim, puxa vida, mas eu nunca escrevi um ensaio. Como a Dayana falou, puxa, mas eu nunca fiz isso. E agora eu vou ter que fazer esse monte de coisa durante 2 anos. É um pouco isso, mas não é só isso. Tá? É uma outra coisa.
de vocês respeitarem o estágio que vocês estão, e aí o processo de autocrítica é fundamental. Vocês não têm nem que dizer isso para mim, para quem orienta vocês, não. É um processo de autocrítica. Como eu escrevo? Como eu leio? Que leitora eu fui até hoje? O que eu escrevi até hoje? Você não precisa nem dizer isso para mim. Isso é cada um e cada uma aqui, no seu processo de autoria. Eu passei por isso. Quaisquer colegas meus que vão ler, avaliar vocês em banca, passaram. Todas as pessoas se formaram, viveram experiências. Então, nós não estamos aqui numa condição de superioridade, mas sim uma condição de processo, né? de lugar nesse processo. Só isso. Então, qual é a pista da telepatia? Essa é a primeira grande pista. Nós precisamos ter um texto que nós não vamos estar no lado para explicar. Então, nós podemos depois até conversar no período da banca, né? Quando vai apresentar trabalho num evento, mas nós precisamos desenvolver uma característica que é fundamental para qualquer escrita, na escrita acadêmica, é muito importante, do que nós chamamos por clareza, que nós chamamos por a capacidade de nós passarmos as nossas ideias de tal forma que aquilo que nós, exatamente, Ângelo, aquilo que nós queremos falar, né? Por exemplo, eu quero dizer que essa garrafinha é de um jeito, e eu não vou usar o recurso da fala, da oralidade, eu tenho que usar a escrita naquele momento. Então eu tenho que começar dizendo, é uma garrafa de plástico que tem uma tampa azul, que tem um rótulo azul e branco. Eu vou descrever, eu vou situar, tá? De tal forma que quem pegue e me leia num outro momento consiga chegar a uma imagem na garrafinha. Olha que coisa bonita. Isso é a telepatia do King. Tá? A pessoa nunca vai ver, talvez, essa garrafa empírica que eu estou tocando aqui e que gerou a minha reflexão hipotética. Mas qual é o barato da escrita bem feita? Uma pessoa no Afeganistão conseguir ler, claro que eu escrevi, talvez traduzindo para a língua dela, ou se ela sabe português, enfim, pensando que eu escrevi em português, essa pessoa vai olhar, ela vai ler, melhor dizendo, o texto, e esta garrafa vai aparecer na mente dela. Sem ela nunca ter visto a garrafa. E é o que foi lembrado pela Bárbara. O 8 pintado de azul no coelho. Isso é exatamente isso. E isso é extraordinário. Isso é de uma sensibilidade que nós não precisamos, acho que exatamente nesses 2 anos de mestrado, ter. Mas se a gente se colocar em processo para ter isso, vai ter valido também, entre outras coisas, fazer esse mestrado. Porque vai nos dar a autoria. Nós não vamos ser, como eu disse, talvez escritores e escritoras profissionais, como é o Steve King. Tá? Nós estamos aqui discutindo uma perspectiva de como é que nós, necessariamente, para produzir uma dissertação, que é um texto escrito, que tem áreas de relatório, uma dissertação ela tem, portanto, descrição e tem, por outro lado, reflexão. Eu não vou só descrever, mas eu também vou refletir, como nós tratamos um pouquinho até na semana passada, né? Esta capacidade, é disso que nós estamos falando hoje, da provocação, né? da autoria como esse ato político, no sentido de decisão, tá, gente? Político no sentido de decisão. Nós vamos escrever. E se nós chegamos até aqui, cada um e cada uma aqui tem esta potencialidade. Todos e todas aqui têm. A grande questão é como eu me organizo para isso. Lembrando que há 2 dimensões básicas no processo da escrita. A grande parte dela é trabalho, repetição, cuidado, exercício, tentativa e erro, fazer. Fazer. E aí evitar aquelas situações muito curiosas, né? Quando eu tenho que escrever um texto, a vontade incrível de lavar a louça que me dá. A gente fica com uma vontade que geralmente a gente não tem de lavar a louça quando a gente tem um texto para escrever. Dá uma vontade de arrumar armário. Vocês já notaram que acontece isso também? Uma vontade de arrumar armários, de arrumar guarda-roupa, de separar a roupa que usa e não usa. Dá vontade de limpar forro. Né? Dá vontade de fazer muita coisa. Só por quê? Porque daí eu fico fazendo a velha e boa procrastinação. Eu vou popularmente empurrando com a barriga. Eu vou. Não, mas eu tenho que entregar final de maio, hoje é dia 7, então quer dizer, ainda dá para ficar esse fim de semana tranquilo, né? Então eu vou, e isso é humano, né? Constitui o ser humano. Então a provocação é o seguinte: quando a gente pensar
E é uma provocação legal do Steve King. Né? Quando a gente pensar nessa dimensão da telepatia, nós estamos pensando na necessária capacidade que, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto aqui, no texto do Marcelo Krokowski, né, sobre o plágio, que era outra indicação para a gente conversar hoje. Aquele autor escreveu aquele texto, aquele artigo que ele submeteu lá para a Revista Brasileira de Educação, num certo contexto, num certo ambiente, num certo tempo e num certo espaço. Nós aqui, nesse momento, em diferentes tempos e espaços, lemos esse autor. E nós somos capazes de tentar conversar a partir das ideias de um autor que eu também não conheço pessoalmente, de coisas que ele viveu e ele descreveu e examinou para nós. E a partir da leitura do autor, nós somos capazes de gerar novas ideias. Ora, nós também estamos fazendo uma telepatia com Marcelo Kropotkin. E isso serve para outros autores e autoras que a gente lê. Certo? Então, é uma pequena provocação de a gente pensar nessa dimensão. E mais, gente, para circularmos aqui as coisas do bate-papo e avançarmos. Nós, o tempo todo, nós lemos autores e autoras para nos tornar um autor ou uma autora. Não é mais o momento apenas de uma leitura, do ponto de vista, claro, a leitura sempre é fundamental pelo repertório, pela abertura, pelas diferentes fontes, pelo incremento de ideias, de possibilidades. Quanto mais a gente conseguir ampliar perspectivas, isso é interessante na vida acadêmica. Tá? Isso nos dá uma certa capacidade de circular por tendências, de compreender pressupostos. Tá? Isso nos dá uma condição que ela é muito interessante para o meio acadêmico. Contudo, ninguém com isso tem o desafio de conhecer e saber sobre tudo. Isso é uma coisa estapafúrdia. Né? Isso seria até uma arrogância intelectual inacreditável. Agora, ao mesmo tempo que a gente não precisa saber tudo, nós precisamos saber alguma coisa. E essa alguma coisa não é qualquer coisa. Né? Ela precisa ter uma boa organização, a gente precisa ter uma boa apropriação. Então, pessoal, vejam, dentro dessa nossa telepatia, a gente tem também a ideia da caixa de ferramentas. Aí entra o quê? A organização da escrita. Então, a escrita ela tem um pouco, claro, dessa subjetividade entre as minhas ideias e aquilo que eu leio, na proporção que isso está em movimento o tempo todo. E, por outro lado, nós temos o quê? Nós temos um desafio de organizar essas ideias para que as outras pessoas entendam. E aí o uso de um código, no caso a língua portuguesa, no seu padrão culto, ele cumpre uma função estética, no sentido da sua apresentação, mas cumpre uma função também, como apareceu já aqui, de comunicação. Tá? De como que eu sou capaz de transmitir, eu sou capaz de exercitar a telepatia. Por quê? Porque nós compartilhamos um código. Por exemplo, eu vou ler aqui o bate-papo, eu estou conseguindo minimamente, daqui a pouco, ao ler o bate-papo que aparece, eu uso o recurso do código que eu estou lendo para, mais ou menos, entender o que a pessoa pensou, porque a pessoa teve que pensar para escrever aqui no bate-papo. Eu estou falando coisas óbvias, mas são importantes nesse momento para a gente ver o exercício que nós estamos fazendo no mestrado. E que vocês já estão fazendo ao fazer um ensaio, ao fazer o trabalho da disciplina do semestre passado, ao começar a preparar o texto de vocês para qualificação agora. É isso que nós estamos fazendo o tempo todo. E isso, no fundo, é interessante. Eu acho que é legal se vocês consigam ver e sentir prazer nisso também. Ficar preocupados, sabe, ter aquela ideia de, sabe, muitas vezes se sentir até muitas vezes incapaz de fazer. Isso pode acontecer. Pode, é do jogo. Agora, a ideia é a gente não se paralisar. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Ah, sim, andar com as ferramentas, a Michelle colocou aqui. A Annelise fazendo uma autocrítica dos trabalhos dela. É muito legal a gente fazer esse exercício, né? Olhar coisas antigas que a gente escreveu. Isso é muito legal porque nos mostra o movimento que a gente faz. E aí a gente assume aquela característica interessante de nós sermos os nossos leitores também. A gente ser leitor daquilo que a gente escreveu. E aí a gente, num determinado espaço de tempo, que muitas vezes são instantes, a gente tem a condição de quem escreve, de quem cria, de quem lê e de quem se coloca como autor. São, são coisas que estão embaralhadas no processo. São muito interessantes.
A questão, assim, do como melhorou, que a Daniela colocou aqui também, ainda bem, a ideia da comunicação, a lembrança que a Bárbara fez do olho pintado ficou ótima. Como é que a Rose escreveu aqui? A autora pode escrever seguramente algo que outros vão ler. Cuidado. Isso aí. É exatamente isso que nós estamos falando, Rose. Deixa eu ver aqui as ferramentas. Vocabulário, né? O Ademir complementou aqui que é uma das questões importantes. E de onde é que sai o nosso vocabulário, gente? De novo, da leitura. Leitura. A gente não vai ficar lendo um dicionário para ter vocabulário. Isso não faria sentido. Né? Não é decorar termos ali. Mas assim a gente desenvolver esse repertório. Exato. Né? Aí lembrou um livro clássico da nossa literatura, Os Sertões, do Euclides da Cunha, já que nós estamos falando de literatura, falar de bons livros. Olha, ó, Vida Seca, Dom Casmurro. Puxa, coisa bonita isso aqui. Não sei se vocês gostam, mas um dos meus preferidos em prosa, né, na língua portuguesa, é do Álvaro de Azevedo, A Noite na Taberna, que é lindíssimo, texto lindo. É um livro que não é longo, é um livro relativamente curto até. O Álvaro de Azevedo se caracteriza na segunda geração romântica, o mal do século, né? Como um poema, aqueles poetas que morreram de tuberculose muito jovens, no século XIX, e morreu clamando pelos amores que nunca teve. Isso é tão, né, forte, tão bonito, tão duro e tão bonito, né? E o Álvaro de Azevedo então deixou também em prosa A Noite na Taverna, que são uma reunião de pessoas discutindo metafísica, discutindo a vida, discutindo as suas impossibilidades. E é um texto primoroso, eu pelo menos acho. Enfim, para vocês lembrarem que eu estou lembrando de um que eu gosto muito. Isso aí. E aí depois nós vamos chegar no plágio. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de criação. Depois nós vamos tratar de reprodução, de cópia. E nós vamos tratar isso logo, logo. Vamos ver, a Christian escreveu aqui também. Legal, bom, sim. A autocrítica é a melhor crítica. Aliás, o Boaventura de Souza Santos sempre fala, né, que a crítica sem a autocrítica fica esvaziada. Ou seja, só criticar o externo e tu não ter capacidade de autocriticar e perceber e ter sentimentos, né? Inclusive não só sentimentos assim do tipo, pá, mas que droga, que coisa ruim que eu escrevi. Não, mas tem um sentimento de olhar e dizer, puxa, que legal que eu fiz isso. Né? Que bom que cheguei nisso. Né? Isso é muito bom também. E essa coisa de ser tão pessoal que a gente escreve. Só um pouquinho, irmã, só concluir. Ser tão pessoal que a gente escreve, que quando muitas vezes a gente vai para uma banca e uma professora ou um professor diz assim, mas quem sabe tu corta essa parte aqui. Pá, parece que está te cortando uma parte de ti. Vai dizer. Né? Não é o corte de um texto, é o corte de ti. E no momento que tu cria esse amálgama com o teu texto, tu está assumindo a tua autoria. Então, se vocês sentirem esse desconforto, que é como se vocês fossem operados, né? Ali numa banca, quando tiver que cortar, extirpados mesmo. Se vocês sentirem isso é parte da autoria. Porque não é só o texto burocrático para ganhar o título acadêmico. É o texto que vocês estão fazendo. Que com todos os problemas e coisas boas que tudo na vida tem, vocês vão assumir. Vocês vão ganhar um diploma que não é um diploma como só um elemento de distinção ou como um documento burocrático, mas é um diploma como representante dessas experiências e que vai habilitar pedagogicamente cada um e cada uma aqui para continuar ocupando espaços na educação. Não significa que a gente vai estar pronto, não significa que nós vamos ser os mais inteligentes do mundo, mas significa exatamente isso, que vocês passaram por um processo formativo. E isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Quem dera que todo mundo tivesse essa oportunidade na vida. Quem dera. Sabe? Nossa luta histórica, de alguns de nós pelo menos, é que mais gente tenha essas condições. Não que todo mundo seja obrigado a fazer isso, porque ninguém precisa ser feliz para fazer mestrado. Né? Aliás, muitas vezes é motivo de infelicidade. O índice de suicídio nas universidades é grande. É sério. É uma coisa séria, terrível. Esse lugar aqui, que é um lugar tão interessante, ele também, muitas vezes, ele é muito opressor. Irma, desculpa. Vai lá. Ele fala, professor, justamente dessa questão do lugar, né, de se sentir confortável nesse processo de leitura e de escrita. Eu acredito que a partir dessa dissertação que a gente vai fazer,
a gente já busca aqueles autores que conversam com você, que conseguem dialogar com aquilo que põe, dentro também de um parâmetro que você tem enquanto pessoa, enquanto professor, dentro daquele contexto que você atua, e dentro dessa formação que você busca. Então, quando você se sente confortável nesse espaço da leitura e da escrita, eu acredito que essa autoria, ela não se torna, assim, um pesadelo. Eu acredito que você se deixa, como que eu posso dizer, você se solta nessa escrita, nessa leitura, e você busca esses autores para estar te ajudando a formular essas ideias e estar transportando isso para o papel, que é como o autor coloca mesmo, que você não vai sair para o mundo explicando o que está acontecendo, né, e aonde que você quer chegar, mas a tua escrita vai dizer qual que foi esse processo, aonde que você quer chegar, mesmo que você não esteja lá, e indiferente, como ele fala aqui, eu estou escrevendo agora e não sei há quantos anos-luz, né, as pessoas vão poder ver isso, né, mas vão ver e vão saber entender por quê. Porque quando você coloca aquilo que é de teu interesse e que você buscou e que você não vai escrever por escrever, você vai escrever porque você tem um sentido, um significado, você vai colocar ali a tua emoção, você vai colocar ali momentos difíceis, processos históricos, então isso vai fazer com que o leitor também tenha essa compreensão, né? E você vai se sentir, com certeza, como o pessoal está colocando no chat, a gente lê coisas hoje que você escreveu e que às vezes você até pensa, nossa, assim como você pensa como que eu escrevi isso, você pensa também, nossa, eu consegui escrever isso. Isso eu acho bem importante. Exatamente. E aí, irmã, tu me permite, talvez, convidar a gente a fazer uma passagem, não uma passagem, né? Mas, enfim, a gente dá uma outra ênfase aqui na discussão, que é diferenciar o texto literário em geral do texto da escrita acadêmica. Por quê? Porque isso também, eu acho que pragmaticamente, não há problema de nós termos momentos pragmáticos, é importante, inclusive, mas pragmaticamente, nós, diferente do processo criativo do Stephen King, ou de outro autor, ou de outra autora do campo da literatura, nós estamos aqui comprometidos e comprometidas com um espaço de educação formal. Tá? E isso implica que nós temos que fazer uma produção, tá, que resulte desta pesquisa, que acompanhe esse processo da pesquisa, que é a dissertação qualificada e depois, né, concluída, que é a escrita acadêmica, que nos exige, basicamente, a construção de argumentos. Este é um traço distintivo da pesquisa, tá, acadêmica relacionada a outras formas de escrita. O texto acadêmico, o texto científico, e particularmente no campo da educação, e aqui a gente tem pessoas com formação daqui a pouco em física, matemática, química, biologia, mas nós estamos aqui no curso da área científica da educação, que na CAPES é a área 38. Isso significa que nós estamos dentro de uma macro-área do CNPq, que é as ciências humanas, certo? Isso não significa que é formado em física, matemática, química e biologia não se reconheça nisso, pelo contrário. Mas nós temos que entender que a produção do nosso conhecimento, ela está ancorada numa área científica ligada às humanidades, como macro-área da educação, certo? Então, o que significa dizer é que este texto científico que vocês vão produzir, a dissertação, que depois, inclusive, pode gerar, e até é muito relevante que gere, outros produtos acadêmicos, como capítulos de livros, artigos em revistas, livros, que sejam, né, autorais. É fundamental, então, que vocês entendam que a argumentação, ela significa que nós precisamos trabalhar a partir de teoria e método. De novo, que nem semana passada. É legal, né? Não tem problema a gente repetir. Porque é isso. A argumentação, ela se assume enquanto um texto que tenha teoria e método. Por quê? Porque nós não vamos apenas dar as nossas impressões sobre os fenômenos. Nós não estamos apenas produzindo uma discussão qualquer. Nós não estamos apenas colocando um ponto de vista, por mais que isso possa parecer. Nós estamos construindo argumentos. Nós precisamos, portanto, justificar, sustentar, apresentar fontes. Nós precisamos dialogar com os nossos pares, com aqueles e com aquelas que produziram conhecimento sobre o mesmo tema que nós estamos debruçando.
por isso o estado do conhecimento, por isso o estado da arte, por isso a revisão bibliográfica, se vocês quiserem, são variações do mesmo tema. Por isso que nós, bom, se eu vou fazer então uma pesquisa sobre essa garrafinha aqui, quem é que já pesquisou sobre a garrafinha? O que as pessoas que pesquisaram sobre a garrafa disseram sobre ela? Eu preciso me cercar minimamente. Eu vou revisar todas as pesquisas do mundo sobre garrafas. Não precisa. Mas eu preciso ter um padrão. Eu preciso estabelecer um critério. Isso é fundamental para a argumentação. A gente ter critérios. Eu ter embasamento. Eu mostrar fontes. Eu dizer da onde, com quem eu estou conversando. Da onde eu tirei determinado dado. O que sustenta tal afirmação? Esta talvez seja a pedra de toque, tá? do texto científico na macroárea das humanidades. A ideia é que nós temos que sustentar o nosso argumento. Eu acho que daí advém muito a ideia de que nós defendemos o nosso trabalho. Né? A banca virou como defesa. Em outros países, por exemplo, de língua portuguesa, aparece como júri. Tem aquela ideia quase de julgamento, mas em Portugal é júri, por exemplo. Moçambique é júri. Angola é júri. No Brasil é banca. Até pela certa tradição de uma perspectiva jurídica. Né? A banca, né? Muito ligado a uma ideia de dado direito. Inclusive as togas, né? Como remetendo à questão acadêmica, enfim. Mas perceba então que eu estou querendo chamar a atenção é que nós temos sim, e aí eu quero introduzir uma certa tensão para a gente chegar na discussão do plágio, que é qual é a tensão básica da escrita. Né? A tensão básica da escrita ela está em dois polos. Aqui. O primeiro polo, criatividade. Esse é o primeiro polo. Para escrever, eu preciso criar. Então, de certa forma, eu posso dizer que esse é o polo da produção. Eu produzo algo. Eu produzo algo original. E essa originalidade, ela não está tanto relacionada ao conteúdo, ok, do que eu vou tratar. Então, esse conteúdo já foi tratado em outras pesquisas, em outros lugares. Mas a originalidade reside na minha autoria, na minha criatividade, que vai imprimir uma certa característica àquela análise. Então, criatividade, gente, é fundamental. Fundamental. Entretanto, como nós estamos mediados por um espaço de educação formal, nós temos prazos, nós temos objetivos, vocês têm uma avaliação diante dos pares. O jogo acadêmico é esse, a gente avalia avaliado o tempo todo, falamos da semana passada. Então, dentro deste jogo acadêmico, além da criatividade, eu preciso ter o que eu vou chamar aqui, você tem uma palavra bonita, eu pelo menos acho, né? Eu gosto de ficar pensando nessas palavras. Eu preciso ter uma conectividade. Eu vou me conectar com quem? Eu vou me conectar com os pares. Ou seja, eu vou ler outras pessoas que escreveram textos acadêmicos, eu vou ler outras dissertações, outras teses, eu vou me inserir neste espaço de produção do conhecimento. De tal modo que, se eu pensar a dimensão da conectividade, em determinado momento, ela tem uma certa característica reprodutiva. Obviamente que não biológica, mas reprodutiva no sentido da teoria da reprodução de algo. Eu não vou aqui tanto criar alguma coisa, mas eu vou me apropriar do que já foi criado. Eu vou me conectar ao que já está posto. Eu vou me apropriar, eu vou criar uma intimidade com determinado campo do conhecimento, tá? Com determinada área. De tal forma que vocês veem como isso vai nos deixando marcas, que nós que daqui a pouco fizemos pós-graduação na área da educação, nós temos uma tendência de falar parecido. Não é verdade? Nós temos uma tendência, assim como se a gente vai num hospital e vê o pessoal da área da saúde falando entre si, o pessoal tem uma tendência de falar um léxico, um jargão, tá? Específico. Nós também. Ou vocês acham que as pessoas ficam falando de epistemologia no supermercado?
Ou vocês acham que muitas vezes a pessoa vai na feira comprar beterraba? Não sei porque que eu trouxe beterraba, mas beterraba é bom, né? Pode ser qualquer outra coisa. Mas as pessoas vão na feira comprar beterraba e as pessoas vão falar em praxis. É mais difícil, né? Pode acontecer. Geralmente, se vocês encontrarem um colega, aí não há lugar, né? Qualquer lugar é lugar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou provocando aqui, né? Nós vamos criando um certo jargão que a gente se reconhece por quê? Porque nós compusemos, nós integramos uma certa comunidade científica. Nós passamos a integrar por quê? Porque nós seremos avaliados e avaliadas. Gente, o que nós temos um artigo aprovado numa revista? O que nós fizemos para fazer acontecer isso? A gente é aprovado pelos nossos pares. E depois que a gente vai para essa revista, e a gente corre o risco de ser lido, eu aprendi isso com um professor meu, achava barato isso. Ele disse assim, gente, se nós fizermos um título legal e um resumo legal, nós corremos o risco de sermos lidos. Olha que interessante, né? Eu até reproduzi isso outras vezes, assim, com quem eu trabalhava. Que é verdade, vai dizer, não é a primeira coisa que a gente olha. A gente dá uma olhada ali, a gente está pesquisando, né? Dá uma olhada no título, aí vai ler o quê? Vai ler o resumo, umas 20 linhas ali, geralmente. Aí tu já te situa mais ou menos na brincadeira, né? O que eu passei a fazer depois de um certo tempo? A terceira coisa que eu faço é olhar as referências. Aí eu vou dar uma olhada, tá, mas quem é que tá aqui nessa brincadeira? Né? Quem é que está citado? Porque dependendo de quem aparecer, quando tu já vai gerando um certo repertório, né? Tu já mais ou menos, né, vai gerando uma expectativa do que tem naquele miolo. Tá? Então, dependendo ali de qual paradigma, de qual epistemologia, lembra do nosso encontro da semana passada, né? Vocês não precisam ficar inventando a roda, mas identifiquem quem vocês já estão lendo, qual é a matriz epistemológica, qual é a perspectiva que está posta. Não fiquem criando abstratamente isso. E é isso que a Christian fala. Ela está puxando o saco da orientadora. Não queria dizer isso, mas mesmo gravado vou ter que dizer. Está publicando o livro com esse título. Eu tenho repertório, eu sei o que está acontecendo aqui nesse programa. Tá? Mas brincadeira com a Christian, que o livro ficou excelente, aliás, né? Publicado junto com a professora Morazinho, com uma outra colega que eu não esqueci o nome agora, mas é a professora Zoraia que publicou. Né? Bom, então assim, gente, eu estou querendo chamar a atenção de que nós temos, então, basicamente essa tensão entre a produção e a reprodução na hora da escrita. Tá bem? É isso aqui, ao fim e ao cabo. E aí, como é que isso se conecta com uma outra discussão temática prevista para hoje, com a ideia do plágio? Né? Como é que se conecta? O plágio estaria muito mais associado a essa dimensão reprodutiva, com uma diferença. Tá? Não necessariamente eu me apropriar, eu fazer parte, se vocês quiserem, de um paradigma científico, que daí já é uma coisa também mais ousada, mas é um nome que se populariza a partir da obra de Thomas Kuhn, né, a estrutura dos paradigmas científicos, mas eu fazer parte desse campo, como o Bourdieu fala, né, fazer parte dessa comunidade, dessa interlocução, da onde eu vou me reconhecendo, e ao fim e ao cabo, a minha titulação ela é proveniente dessa minha entrada nessa área, isso, de certa forma, me coloca diante de algumas necessidades, como a gente está falando aqui. De escrever, de sistematizar, né, de criar técnicas que daqui a pouco a Dayana compartilhou algumas coisas conosco aqui. Mas daqui a pouco isso que daqui a pouco gerou alguma coisa positiva na Dayana, não precisa necessariamente gerar isso aí na Fernanda. Não é a mesma coisa. A Fernanda pode daqui a pouco encontrar outros mecanismos para chegar no mesmo resultado. A produção do conhecimento na área da educação, a escrita da dissertação, a publicação da sua dissertação em produtos acadêmicos. E isso é ótimo. Que bom que seja assim. Tá? A ideia do plágio, gente, ela está posta para mim também. Eu gosto muito desse autor porque ele escreveu uma tese de doutorado sobre esse assunto. E essa tese virou um livro. Eu muitas vezes trabalhei já com o livro do Marcelo. Entretanto, esse artigo ele tenta pegar as ideias da tese dele e aplicar para uma atividade que ele fez com sites de algumas universidades ao longo do mundo, para ver como isso aparecia o plágio nessas instituições. Tá? E aí, para abrir, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu queria destacar só duas dimensões também que me parecem importantes no debate do plágio. Tá? São duas dimensões que vale muito a pena a gente ter elas presentes. A primeira dimensão, eu vou chamar que seria uma dimensão do plágio, tá?
que eu vou classificar aqui numa dimensão moral. Tá? O que eu quero dizer o plágio numa dimensão moral? O plágio é um crime. Está previsto no Código Penal. O plágio é uma desonestidade acadêmica. É forte essas palavras, né? Imagine alguém chegar para vocês e dizer o seguinte: a dissertação de vocês é desonesta. É um negócio forte, né? Impacto. Imagina chegar aqui, né, e alguém dizer assim: não, mas aquela pessoa tem uma produção intelectual desonesta. Por isso que eu estou falando, mexe com princípios, né? Então, essa dimensão moral do plágio. E ela é crime, ela é uma desonestidade intelectual, ela é uma apropriação indevida de uma ideia alheia, de um trabalho já produzido de forma alheia. E ela muitas vezes dialoga, essa dimensão moral, com punições. Tá? Então, se tu faz uma dissertação plagiada, tu pode não receber o teu título de mestre. Se tu entrega um trabalho de uma disciplina plagiada, tu pode ficar com 0. Algumas universidades, inclusive, criam punições. Vocês leram o texto do Marcelo, vocês perceberam. Há uma pluralidade de envolvimentos com a questão do plágio. Códigos de honra, associações estudantis. Uma universidade, me parece, lá na África, cria até uma ficha, um termo que tu te compromete que o teu trabalho é original, que tu precisa anexar no teu texto. Então, foi se criando mecanismos, tá? Que, inclusive, nas universidades brasileiras não era muito presente. Né? Nos sites que foram investigados ali da USP, da Unicamp e da UFSC. Então, assim, essa dimensão moral é muitas vezes a dimensão mais presente, né, da discussão do plágio. É aquela ideia, a pessoa é mal intencionada, a pessoa simplesmente, né, acabou reproduzindo errado, enfim. Né? Isso que é o mais importante. Tá? O recado sobre que no Moodle, sobre o plágio, eu acho que tem, né? Eu tinha visto também que na UFPS que tinha. Mas então, assim, essa dimensão moral, né? Ou seja, não façam isso, que isso é errado. Tá? Juízo de valor, certo e errado. O plágio é errado. O plágio é desonesto. O plágio, no limite, é crime. Essa é a dimensão mais comum associada a plágio e que, inclusive, é reproduzida por nós docentes. Né? A gente fala isso desde a escola até a universidade. Entretanto, eu gostaria de colocar uma segunda dimensão que o texto Marcelo abre e que eu tenho tentado trabalhar também com a discussão do plágio, que é uma discussão pedagógica sobre o plágio. Por quê? Porque eu parto do princípio, embasado em outras leituras, em uma certa vivência, de que muitas vezes o plágio ele é fruto de duas situações. Eu vou colocar aqui a situação 2.1, vejo que eu estou bem esquemático. A situação 2.1, que seria, dentro da discussão pedagógica, a discussão do plágio como identidade, como problema de identidade. E aqui tem a ver com ainda uma construção de autoria debilitada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho confiança do que eu vou escrever, eu não confio nos meus processos formativos até então, eu tenho um trabalho para entregar que vai vencer segunda-feira agora, e eu tenho que entregar alguma coisa. E eu tenho que entregar, tipo sumário, né, no fim do mês, mas eu tenho que entregar isso, tá? E eu não tenho confiança, eu não sei, eu estou me borrando, como se diz. Tá? E o que eu vou fazer? Eu não me construí ainda como autora, não me construí com a minha identidade. O que muitas vezes eu sou tentado a fazer? Pego e me aproprio de outro texto. Claro que isso não vai de encontro à perspectiva moral, né, do errado, da desonestidade. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o plágio ele é decorrência de uma certa bengala, como eu digo. A pessoa está se apoiando no momento de fragilidade e ainda de não construção de uma identidade enquanto autor, enquanto autora. A outra questão, e que é muito comum no campo das ciências humanas, e que eu gostaria até de ouvir vocês, quero, nessa última meia hora, 40 minutos, deixar bastante assim, para interagir a partir do que aparecer de vocês. E, portanto, essa aqui é a última dimensão que eu gostaria de colocar para a gente conversar, que o plágio, muitas vezes, ele é fruto de uma dificuldade de trabalhar com citações
que é o ponto 2.2, ficou mais ali em cima, né? Com a questão das citações. Como que eu, de fato, num texto acadêmico, trago para dentro do meu texto outras ideias de outros autores e autores. E aqui a gente entra em discussões tanto da citação literal, que é aquela citação dentro das regras atuais da BNT, se é até 3 linhas do corpo do texto, entre aspas, no texto, se é mais de 3 linhas, recua 10, espaço simples, tá? e recuo no 4. Sempre que é uma citação literal, eu tenho que botar autor, ano e página. Sempre. Citação literal sem número de página está incorreto do ponto de vista acadêmico. Eu preciso dar a condição para que a pessoa que está me lendo vá buscar naquele lugar que eu estou dizendo e ela encontre aquilo que eu estou dizendo. E é por isso que eu tenho que cuidar até as edições dos livros que eu estou usando. Porque isso pode mudar onde está o conteúdo na página. Pode ser parece ser um detalhe, né? Mas faz parte. Então, as citações. O que é realmente uma citação indireta? Também chamada de paráfrase. Como é que eu faço isso? E aí uma grande dúvida que aparece muitas vezes em mestrandos e mestrandas. Até que ponto no meu texto eu posso botar o que eu acho? Ou eu tenho que, para qualquer coisa, botar lá o sobrenome de alguém com um ano? Qual é a margem que eu tenho para escrever? Eu já escutei muito essa pergunta. Professor, qual é a margem que eu tenho para escrever o que eu quero no meu texto? Aí eu digo 100%. Aí a pessoa fica apavorada, acho que eu estou brincando. Mas é 100%. Porque tu trazer autores para o teu texto continua sendo o teu texto. Ou seja, é um falso dilema, mas eu vou tocar nisso e a gente pode em outras aulas recuperar também. Tá? Então acho que isso é muito, muito interessante. Então perceba, né, com isso eu amarro e fecho. Depois tem já uma questão que a Rose colocou aqui, já o pessoal, né, fica aberto a falar para a gente tratar dessas coisas. O plágio, para além de uma dimensão moral, eu gosto de trabalhar nessa dimensão pedagógica, que significa que nós temos que aprender. Vejam, gente, quanto mais nós aprendermos e desenvolvermos a nossa autoria, mais longe do plágio nós vamos ficar. Esta é a relação que eu queria deixar colocada aqui. Entretanto, neste aprendizado, que ele vai ser bem importante durante o mestrado, mas vai continuar depois dele, a gente sempre vai continuar aprendendo, senão a gente não consegue ensinar, né? Muitas vezes, pela minha insegurança, pela minha inexperiência, ou porque de fato ninguém me ensinou, ninguém debateu essas coisas, elas parecem tão óbvias que elas não são ditas, e isso muitas vezes é ruim. Não é todo curso de graduação que tem uma disciplina que trata dessas coisas, na verdade? O que é fazer uma citação, o que é um plágio. Feliz os cursos que tem. E aqui não é ficar ensinando regra da BNT, não é isso. É como tu construir um texto acadêmico. É como tu exercitar o texto acadêmico, certo? Então essa perspectiva pedagógica da ideia do plágio, ela é bastante importante, por quê? Porque eu me coloco entre aqueles e aquelas que reconhecem que muitos casos de plágio, eles não são tanto uma intencionalidade perversa, uma acomodação de uma simples cópia, mas muitos casos são decorrência de algumas fragilidades, tanto que o texto do Marcelo trata, inclusive, de uma dimensão psicanalítica, ali em certo momento, de identidade, não é isso? Então, tu tem toda essa construção da identidade do sujeito que se assume enquanto autor, enquanto autora, e junto a isso, a própria inexperiência, a própria fragilidade, a própria necessidade de cumprimento de exigências dos cursos, e que, somado a essa fragilidade e inexperiência, ou tu não tem uma formação de fato para entender o que é uma autoria, o que é uma citação, como é que tu trabalha com essas coisas, tá? Isso muitas vezes redunda no mau uso de citações que podem, no limite, com alguma rigorosidade, também incidir em casos de plágio. Tá bem? O que a Rose botou aqui? Não passou desapercebido o plágio existente no texto, na própria página da lei. Exato. Documento de orientação. Foi muito curioso isso, né? Foi encontrar um documento sobre o plágio, né? Um documento de uma reprodução literal.
de trechos inteiros sem citação e referência do outro texto que caracteriza plágio, a cópia literal. Exatamente. Exatamente. Muito, muito interessante isso, né? E a própria questão que a Patrícia lembra aqui de um aplicativo para identificar plágio dentro do texto, Pop Spider, né? E acho que é o seguinte, né? Daí tem aqui a questão do Classroom, que a Angela botou. A Evânia trouxe aqui. Mais importante que reconhecer e punir o plágio é evitá-lo. É isso aí, que é a dimensão pedagógica. Né? Isso aí. Legal. Aí, enfim, tem vários exemplos Professor, aqui que vão sendo tocados. Quem me chamou na professor, janelinha? Ivânia? eu, Ivânia. Eu, professor, posso? Eu coloquei isso porque me chamou muita atenção no texto. Vocês estão me ouvindo? Que hoje está meio ruim o som, tá? Bem. Então, me chamou muita atenção quando o autor coloca aqui nesse estudo que mais importante que reconhecer e punir o plágio é evitar. E aí eu me reportei aos cursos de formação na graduação, pós-graduação, quando a gente não tem muito esse conhecimento e não é trabalhado isso conosco. E eu penso que essa leitura é extremamente importante para poder evitar isso, porque muitas vezes isso acontece pela falta de conhecimento, né? E aí, o que as pessoas acabam se apoderando da construção de outra pessoa, né? Daquilo que a pessoa criou, né? E acaba que acontece o plágio em diversos níveis, né? Até não é só alunos, são professores também que aqui comenta, né, nessa pesquisa. Então isso ficou bem, para mim ficou bem marcante no texto. Essa questão de poder se ter uma formação consciente neste sentido. Excelente observação. Pessoal, vamos então, eu acho que mantemos aberto, eu acho, para girar aqui as palavras, né? Tanto bate-papo, mas se o pessoal quiser abrir a câmera, né, e falar, eu acho que fica melhor. Vamos lá, Bárbara. Quando tu colocaste essa questão do plágio nessa questão pedagógica, eu me reporto, claro, à sala de aula, né? A minha prática, né, enquanto professora de história, que trabalha muito essa questão da dissertação com os alunos, e quando a Ângela coloca ali o buraco é mais embaixo, eu penso da tamanha importância, eu anotei no meu caderno aqui, quando eu li os dois textos, que a gente, como professor, tem na sala de aula de provocar a leitura e a escrita. Porque eu venho me deparando, e eu não sei se talvez eu tenha de uma forma pessimista, mas vendo os nossos alunos, eles estão lendo cada vez menos. Eu vou te dizer, professor, eu como aluna já li pouco. Eu acho que eu não tenho um bom vocabulário, preciso melhorar muito o meu vocabulário. E eu ainda li muita literatura perto do que eu vejo os meus alunos hoje lerem. Eu tinha uma tia que é professora de português e ela dizia assim: eu quero que os alunos leiam, não importa o quê, mas que leiam, né? Que leiam. E aí eu fico pensando, eu acho que agora, principalmente em épocas de pandemia, né? A gente tem a questão tem que fazer eles produzir. E eu escrevo embaixo essa questão do plágio, porque é bem comum. Agora a gente pegar trabalhos, né, plagiados. Por isso que eu costumo fazer mais questões dissertativas do que questões objetivas, porque tá fácil agora, né, essa questão de copiar. Então, talvez a gente esteja vivendo uma crise de identidade, né, dos nossos alunos, não sei. E quando a gente faz na escola, né, desde os pequenininhos, os projetos de iniciação científica, claro que não no nível, né, da graduação, mas eu penso que é um incentivo para que os nossos alunos conheçam os passos de um projeto, conheçam, que precisem ler, que produzam, né? Então dá bastante orgulho quando eu vejo os alunos na escola apresentando esses projetos. Porém, me sinto bastante preocupada com essa juventude, com esses nossos alunos agora, nesse sentido da escrita. Não sei se me fiz entender. Sim, fez bem. E talvez, Bárbara, a Rosane e o Ademir estão inscritos. Mas um comentário breve. A questão hoje
pensando junto contigo, não me parece que a nossa juventude tem lido menos, Bárbara. Eu acho que tem lido diferente. Nós, infelizmente, temos uma tradição de não sermos um país na média de leitores e leitoras. A leitura no Brasil, infelizmente, o livro, inclusive, ele é um produto caro para os padrões de renda média. Né? E não é porque o livro seja caro, é porque a gente ganha pouco. A renda está muito concentrada. Né? Eu não acho que uma obra escrita, né, que vai nos causar telepatia, proteção aqui do King, um livro de R$ 50 é um livro caro. Ele se torna porque a gente ganha pouco, entende? Porque quando tu vai ver, tu vai num bar, uma garrafa de vinho, muitas vezes é 3 vezes isso. Então, quer dizer, sabe? Eu acho que são coisas diferentes também, mas só estou colocando em perspectiva. Então, nós não somos um país onde a leitura ela tem uma presença muito significativa, inclusive no próprio contexto da escola tradicional, vou colocar assim de forma mais simples, tá? Não tem uma presença. E mais, a escola nos ensina muitas vezes, e claro, tem várias experiências, não estou generalizando de forma grosseira, mas muitas vezes há um modelo que tende à cópia mais do que a criação. Então, faz trabalhos e a gente viveu isso, né, pessoal? Eu vivi isso, vocês viveram. E se nós vivemos isso em diferentes momentos, é porque há um padrão. Isso é sociologia, né? Há um padrão, né, que se constitui. Então, esse padrão gera uma regularidade, é um modelo, por mais que seja, né, diferente em alguns lugares. Então, me parece que nós não estamos, porque senão parece que a gente idealiza as gerações anteriores. Eu sei que não fizeste isso, Bárbara, mas eu estou pensando junto aqui. Nós não tínhamos um grau de leitura espetacular, nenhum de nós. Nenhum de nós. Muitas vezes a gente conseguiu desenvolver algum gosto, alguma pessoa que nos estimulou, algum acesso a livro. Saiu recentemente uma pesquisa que mostra que boa parte das casas no Brasil, quando tem livro, é o livro didático. E é o livro didático do PNLD, tá? Que é o livro que chega muitas vezes. Né? Agora, vejam, né? Eu estou querendo chamar a atenção, então, que eu acho que nós não estamos. Eu acho que a afirmação que a juventude lê menos do que nós já lemos, ela precisa ter um pouco de cuidado. Claro, cada contexto é um contexto. Mas, na média, eu acho que precisa ter um pouco de cuidado. Eu acho que nós estamos lendo diferente. Antes, nós usávamos, gerações anteriores, o microfone, o telefone apenas para falar, para atender ligações. Hoje, nós usamos o telefone celular para escrever. Nós podemos pensar, tá, mas o código da escrita não é o mesmo que a gente vai usar na dissertação, é abreviado, mas a gente está escrevendo. A gente está produzindo outros códigos. Isso não tinha em gerações anteriores. Tá? Então, acho que. E termino dizendo o seguinte: ó, há um advento da internet e a sua relativa popularização cria um desafio extra para o plágio. Porque hoje, se antes a gente tinha que fazer o plágio copiando de enciclopédias, copiando de livros, né, copiando de jornais, de artefatos impressos, hoje nós temos um oráculo, que é o Google, que em segundos te apresenta um turbilhão de coisas. Só que aí segue o nosso papel. Se nós quisermos, o Bernard Chalot tem um texto sobre isso muito legal, um sociólogo francês. O Bernard Chalot diz o seguinte: se nós, professores e professoras, tentarmos competir com o Google, nós estamos quebrados. Então, nós não somos mais os docentes da informação, como em determinadas décadas passadas nós éramos. Talvez, cada vez mais, nós temos que assumir que o nosso papel na docência é sermos professores e professoras do conhecimento, que não é a mesma coisa que informação. Porque é exatamente pelo conhecimento que tu vai ter a capacidade de organizar a informação. Que tu vai, daqui a pouco, não cair em fake news, que tu vai, daqui a pouco, ter uma outra compreensão desses dados que hoje circulam aos turbilhões, que geram um espaço com algum grau de possibilidades de interação que nós não tínhamos, isso também tem um dado positivo, mas, por outro lado, exatamente, Daniela, a ideia de mediação da informação e do conhecimento. O que o Chalot fala? Se nós tentarmos continuar a ser professores e professoras da informação, nossa profissão ela vai ficar obsoleta em alguns lugares. Agora, se nós formos e assumirmos que nós somos docentes de conhecimento, isso nunca vai ser obsoleto. Isso nunca vai terminar. Porque isso é da própria constituição do ser humano. Né? Então, a internet, ela também, né, nos coloca sempre, 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 né,
esse desafio de potencializar cenários de plágio. Porque, pessoal, realmente, em poucos segundos ali, e muitas vezes o plágio da internet qual é? É das primeiras páginas que aparecem. Quais são as primeiras páginas que aparecem? As mais visitadas ou as com publicidade. E qual é a principal fonte hoje de plágio de internet? Wikipedia. Só que a Wikipedia, como nós sabemos, ela também tem um dado que eu acho até legal, ela permite uma construção solidária. Nós aqui podemos escrever um verbete. PPGPE. Vamos lá, escrevemos PPGPE e botamos na Wikipedia. Isso vai estar ruim? Vai estar... Não, não necessariamente. Mas vocês notem como é fluido. E tu usar isso de referência é muito delicado. Ah, tu pode partir da uma informação mais geral que está ali? Sim, sim. Eu não vejo também, não sou purista. Acho que dá. Agora, não dá para a gente ter como referência, por exemplo, uma dissertação de mestrado, a Wikipedia, como eu já participei de bancas com isso. Né? E não formei na UFFS dessa vez. Por universidades de bom prestígio. Não que a nossa não tenha. Estou falando assim, universidades que já estão no imaginário há mais tempo, né? Mais consolidadas, aquela coisa toda. Rosane, depois Ademir, e a palavra segue à disposição. Rapidinho, porque o senhor acabou abordando muito do que eu ia falar, professor. A argumentação do que a Bárbara traz ali e as leituras do texto não tem como não nos levar ao universo da escola enquanto professores, né? O tempo inteiro me fez refletir a nossa relação de proposição de escrita, como se dá, principalmente o significado que a escrita tem dentro da escola. Ela é algo sofrido para uma nota sem o significante do processo. Então, eu penso que essa experiência que a gente vive, muito das dores e das ansiedades passam por esse processo de construção escrita dentro de nós, né? Uma marca muito profunda. E, da mesma forma, a nossa relação com a leitura, né? Nem todos têm o privilégio de ter, dentro da família, um contexto que favorece, e a escola, nesse sentido, também não consegue, em grande monta, preencher esses significados, né? Muito mais por obrigação, para produzir uma resenha, para entregar para um professor, e a cópia, né? A minha primeira experiência de biblioteca é algo emblemático, e eu nunca vou esquecer, um centro cultural. Cheguei lá com meu material, toda emocionada, porque para mim era um ambiente mágico do conhecimento, e aí a pessoa que me atendeu, naquela mesa já tem outros fazendo, a pilha de livro é essa, copia daqui até ali que já está marcado. Então, é algo que... né? Então, a questão do plágio é algo cultural e que a escola não consegue discutir. Né? Então, nas formações de professores, a gente aborda o tema, a gente traz a parte legal, mas acaba ficando por ali. Então, eu amarro lá no que a Ivânia falou, o quanto o trabalhar pedagógico com essas ocorrências deveria ser objeto da escola, né? A questão do significado, rever o processo, que é a leitura, né? A leitura é algo que te preenche, ela te leva a lugares que tu nunca foi, né? Eu, muito atrevida, lá no interior, na campanha, dizia que eu ia ir muito além do que a Ponte Borges de Medeiros, que era limite físico do município, onde tudo que acontecia era de um lado e o resto era interior, lendo, e li o jornal velho, o livro era velho, porque os acessos que a gente tinha eram esses, né? E o lugar mágico era a biblioteca, que é o lugar hoje poucas pessoas gostam de ir, tem cheiro de mofo, porque as coisas estão antigas, tem, né? Então, o quanto esses significados precisam ser trabalhados dentro da escola. Então, quando a gente está nesse processo aqui, eu sei quais são as bibliotecas de escola, que eu posso pedir um livro, porque eu sei que naquela escola, a direção, a cultura, é algo importante, e que lá tem livros atualizados. Então, é esse universo da cultura e do conhecimento, e aí o senhor traz a palavra central, né? A gente não vai dar conta dessa informação que circula tão rápido, mas o conhecimento, sim. E esse papel nosso junto dos alunos precisa ser redescoberto, né? E o questionar o objeto, como se dá esse percurso, passa por nós e não tem máquina que substitua. Então, as leituras todas remetem a isso, ao processo de criação, ao prazer de escrever, algo que, infelizmente, a escola não consegue
trazer para os alunos, muito pelo contrário, é castigo, é sofrimento, ou tu é dos números ou tu é das letras, mas a paixão essa pela escrita não acontece. E eu acho que esse desafio que a gente está vivendo está possibilitando essas descobertas. A apresentação do projeto, né, a escrita para as entrevistas. A gente olhava aquilo ali, e esse olhar crítico que a gente já trouxe aqui. Meu Deus, como é que eu escrevi isso? Já não é mais isso que eu penso e nem assim que eu me posiciono. Esse processo, a escola não consegue fazer esse olhar, né, para o aluno se perceber autor, se perceber nessa função da comunicação. Né? Então, essa produção científica que nos propomos exige esse diálogo e esse processo, né? Mas isso é uma descoberta dolorosa às vezes. Muito bem. Ademir, depois a Ângela. E para pensarmos juntos, né, professor? O professor também já abordou as questões que eu tinha pensado. Acho que as provocações dos colegas vão remetendo a gente a associar com vivências, com contextos, né? Isso do pensar que o professor usou essa expressão de escrever diferente, ler diferente, por parte dos jovens hoje, e por parte da gente também, né? Que também é uma outra situação, assim, delicada, que é o do não precisar pensar muito também, né? Que é muito comum ir direto na resposta pronta, ou procurar a resposta pronta. Tá? Mesmo antes do advento aí da internet, dessa popularização, professor, eu me deparei com muitos educandos, né, classes populares, em processo de educação não formal, diante de uma charada, uma pergunta, eles queriam logo uma resposta, não matutar muito, porque isso já lhe dava uma condição de poder para repassar, multiplicar para o outro e colocando numa situação, né, de vantagem, de certa forma. Acho que esse é um processo que, de certo, também me parece que a tecnologia favorece isso, né? E ela, de certa forma, neutraliza outras possibilidades das leituras que nós tivemos vivência, né? Da possibilidade do gibi, da revista, do jornal, que ambientam, inclusive, locais e espaços, né? Então, você chegar numa porta de consultório, às vezes não é das melhores leituras, mas se tiver leitura de qualidade que você encontre alguma ali, aquilo te instiga a uma leitura breve, mas é um processo de valorização da escrita, né? E também de diversificar o vocabulário. Então, acho que eu toquei também na questão da ambientação, do ponto de vista do quanto é importante estar na biblioteca, conviver com a biblioteca, com o livro, de que esse investigar, de dialogar, eu essa experiência antes. E aí eu digo, né, de uma escola que eu conheço que tem mais de 80 anos, é uma das referências, né, no município, acaba entregando um pouco o jogo, mas que não tem biblioteca, gente. É 80 anos de uma escola. O que isso significa? Então, pessoas também da nossa geração e anteriores à nossa que passaram por ali e não tiveram essa oportunidade, né, de ter esse espaço como uma referência de acesso à cultura, leitura e do ambiente. E aí, professor, só comentar, eu acho que além disso que a Rosa escreveu ali, do fato da Universidade Brasileira, como o texto também indica que no Brasil essa responsabilidade está muito no professor, e aí também pela nossa cultura, de repente, pedagógica, tende aí para condenação, para punição, né, o fator, e talvez a necessidade de fortalecer, né, processos, diálogos nessa linha que nós estamos conversando aqui na aula. Ela é muito, ela traz contribuições no processo de educação muito melhor, né, do que punir e penalizar exatamente por aluno não saber como fazer. Maravilha. Ângela, depois tem a Então, Michele e a Rosane, acho que pediu de novo. Rosane, a palavra? Não? Baixa a mão. primeiramente, não podemos esquecer, então, dessa questão de toda essa intencionalidade, né? Do direito à educação. Do porquê, então, que nossos alunos não escrevem, nós, enquanto educadores,
não temos uma formação que contribui para essa produção escrita, para essa leitura, e dizer que também, fazendo referência àquilo que a Rosane acabou de falar e que outros também falaram, do nosso trabalho enquanto educador, mexe com a nossa história, com a nossa subjetividade, com a nossa construção diante da escrita, e também do nosso trabalho pedagógico enquanto educador, enquanto educadora. Mas nós utilizamos também, fazendo uma outra relação aqui com aquilo que a Michele traz, é pesquisa. Então, é comum a gente pesquisem tal coisa, né? Então, o que é essa pesquisa? É uma busca de informação? Como é que a gente trata da pesquisa no espaço escolar, na instituição escolar de educação básica, né? A gente também reproduz uma concepção de pesquisa como reprodução de uma informação, né? Não como um ato criador em si, né? Mas dizer que diante de tudo isso, deste problema, a gente tem que ter esperança, né? Então, trazer um pouquinho daquilo que a Anita Freire falou naquele seminário lusófono lá que a gente assistiu da prof. Da EJA, que nossa tarefa, nossa resistência é fazer os alunos gostarem de estudar. Então, fica um pouquinho que a gente pode sim contribuir despertando essa curiosidade e que essa curiosidade ingênua se transforme numa curiosidade epistêmica, né? Então acho que é um pouquinho disso que a gente precisa também se fortalecer e tentar ir construindo um caminho na contramão daquilo que está aí, né? E nos enxergando no nosso processo enquanto pesquisadores, que nós estamos, né, num caminho, nos constituindo enquanto pesquisadores, e essa disciplina aqui, a da metodologia da pesquisa, são fundamentais, né, para a gente desconstruir as nossas concepções e nos avançar naquelas que nós estamos no caminho e tentar nos encontrarmos, né, e de certa forma que aquilo que a gente está produzindo realmente contribua com alguma coisa, né, que o que vai ficar de tudo isso? Né? Vai contribuir para alguma coisa, né? Para que outros também tenham acesso ao conhecimento, se sintam sujeitos, tenham melhores condições de vida e dá próprio sentido à vida, né? Então, seria isso. Michele, muito bom, Ângela. Oi, gente. Então, começar pela fala do Ademir, né, que ele tocou nas bibliotecas, e aí eu lembrei de uma fala da Magda Soares, que é uma professora referência em alfabetização, né, ela falando sobre o projeto dela em Lagoa Santa, Minas Gerais, que já tem uns 12 anos, se eu não me engano, ela disse que que quando foram organizar o projeto, então, nesse município, pensaram, precisava de alguém para substituir as professoras que estavam em formação, as professoras, gente de turma que estavam em formação nesse momento. E aí, então, algumas escolas pensaram em colocar a professora, a pessoa que fica na biblioteca, né, que não é exatamente uma bibliotecária, né, a realidade brasileira. Só que aí elas viram que não ia funcionar. Por quê? Porque como nesse projeto da Magda Soares, a biblioteca era o coração da escola, ela coloca assim nesses termos. Então, a biblioteca tinha muita circulação, tinha muito movimento, e aí não tinha como a biblioteca não estar aberta, né? Então, eu lembrei disso, assim, e a importância que tem, né? A biblioteca, e quando a gente lança, né, um outro olhar e realmente faz essa biblioteca estar viva, né, e pulsando na escola. E também compartilho muito da fala da Ângela, mas eu levantei a mão porque eu queria trazer uma outra questão, e aí
algo bem específico, eu não sei se o espaço é esse o momento, mas com a fala do professor eu pensei nessas duas questões. Ao ler, assim, e também de outras pessoas que eu venho conversando, surgiram essas dúvidas. Uma é sobre a textos sem paginação, Michele, né? Michele, Principalmente agora na pandemia, muito PDF, atual livro físico. Michele. Oi, Michele. Oi? Vocês me Tá dando escutam? não, deu uma travadinha boa. Agora acho que ficou bom de novo. Se tu puder recolocar, eu acho que a primeira ali que tu começou a fazer as questões, eu acho que ajuda, Oi? porque não deu para entender. Oi, fala, Michele. Oi? Oi. Oi. Ela tá trancando para vocês também, né? Uma coisa que eu falei? Não, a gente ouviu até o início das tuas provocações. Ah, tu comentou o que os colegas falaram e tu ia começar a trazer informações. Isso. Ah, tá. Então foi a fala do professor que me fez pensar em dúvidas assim que eu tenho e discussão com outros colegas no momento que a gente vai escrevendo e vai lendo, né? Uma Uhum. delas é sobre a questão da paginação, Tá, texto sem tá. página, né? A gente quer Sim. fazer uma citação literal, só que aquele documento, a gente tem usado muito PDF, né, recentemente, por conta da pandemia também. E aí, como é que vai? Não tem página aquele documento, né? Uhum. Aí, como é que faz? Coloca sem paginação, o que escreve, vai contar a página lá do documento e vai colocar, né? Não sei, assim. Dei uma olhadinha, assim, muito breve, reconheço na BNT, mas não achei algo sobre isso, assim, né? E uma outra questão também que tem me feito pensar bastante é sobre os templates, né? Seja de revista, de eventos, que normalmente cada um pede de uma forma, né? E aí nem sempre é de acordo com a BNT atual, né? A última versão. E aí tu vai escrevendo daquela forma, né? Por exemplo, sei que as referências são assim, então tu vai lá e faz daquela forma. E aí tá pedindo de outro jeito, né? Aí, claro, tem que fazer, acho que como tá pedindo template, né? Mas é sempre um desafio daí, porque tu tem que estar sempre refazendo com muita atenção e no fim não é. Não sei se posso dizer o mais correto, mas não está de Uhum. acordo com a última versão da EBNT, né? Não sei se Sim, alguém entendi. mais sofre com isso, mas eu acabo sofrendo muito, assim. Questão, às vezes bota ponto e vírgula, às vezes bota ponto. Sim, Seria isso. sim. E o sistema ele leva essa confusão porque de fato nós temos que fazer uma divisão entre a referência na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a BNT, com as suas instruções, né, resoluções, lá, NRs, né, e por outro lado, a autonomia de formatação que os periódicos têm, por exemplo, e os próprios eventos. Se a gente sai, por exemplo, do Brasil, vai fazer um evento internacional, muda completamente a forma das citações. Muitos textos de revistas internacionais ou até mesmo de eventos científicos não trabalham com citação recuada, por exemplo. Todas as citações devem ser no corpo do texto. Isso existe. Há algumas revistas no Brasil que já adotam um padrão, não da BNT, mas da APA. Se vocês olharem, tem algumas revistas que colocam no próprio site da revista, abre ali um linkzinho das diferentes formas como tu deve citar o artigo. E vai aparecer várias abreviações, várias siglas. Né? Então a BNT é uma delas, que é a que dá o tom, digamos, dos trabalhos monográficos, desde a graduação ao doutorado. Para isso, eu coloquei aqui no nosso bate-papo, coloquei já no grupo de WhatsApp, o link do Manual de Trabalhos Técnicos da UFFS, que é o que vocês devem levar em consideração. Tá?
Nesse material vai aparecer exatamente a resolução dessas dúvidas. Hoje nós citamos muita coisa de internet, por exemplo, né, Michel? Citamos alguns textos no Prelo, nós podemos citar, por exemplo, textos ainda não publicados. Antes tinham textos até de mimeógrafo, eu peguei essa fase ainda, que tu citava textos manuscritos, textos mimeografados, datilografados, né? Coisas mais históricas, eu mesmo citei isso. E tu colocava geralmente o número de folhas, tá? E na hora que tu fazia a citação direta, muitas vezes não aparece o número de página nesses materiais. Exatamente porque, diferente de uma revista, de um livro, que são os dois principais meios de divulgação científica, grande parte dos nossos trabalhos vão ser citados de artigos e livros, tá, gente? E de capítulos de livro. São os três principais meios, mas a gente pode trazer entrevistas, dados de pesquisa, relatórios de pesquisa, dissertações, teses, trabalhos de conclusão, monografias. Tudo isso tem uma forma de citação. O que eu acho que me parece importante? A gente vai ter que tentar entender qual é a formatação de cada espaço que a gente quer participar. Não tem saída. Não tem saída. Os eventos têm autonomia, revistas científicas têm autonomia. Tem revistas científicas, por exemplo, que já dentro de uma pegada internacional, aqui no Brasil, solicitam que o ano da publicação não seja no final da referência, mas seja depois do sobrenome do autor. Por exemplo, as revistas da Unicino são assim, tá? Da área de Ciências Sociais e Educação, por exemplo. Então, ao invés de tu colocar a data do livro lá no final, tu bota depois do sobrenome do autor. Abreviamos ou não abreviamos o nome dos autores? Colocamos por extenso, por exemplo, né? Vamos botar lá Souza, M, ponto. Ou Souza, Michele. Como é que a gente faz? A gente usa negrito ou itálico para o grifo dos títulos das obras. Então, quer dizer, são pequenos detalhes que, evidentemente, me parece que a gente precisa observar, mas definir um padrão, entende? Hoje, tu abreviar o nome dos autores e das autoras, ou tu colocar por extenso, ambas as formas são aceitas, por exemplo. Entretanto, se tu fez de uma forma, faça todos dessa forma. O que muitas vezes fica ruim é tu ter uns assim e outros assados. Tá? Sobre o negrito itálico, a mesma coisa, Daniel. É a mesma coisa. É opcional. Né? Tu vai usar negrito ou itálico. Só que no momento que tu usou o negrito, toca negrito. Agora, vai ter revistas, vai ter eventos que vão já te dar o padrão. Tem que ser em itálico, tem que ser em negrito. Uma outra coisa que a gente, né, passa muito batido. Quando eu vou citar um artigo de uma revista, a parte que eu grifo em itálico ou negrito não é o título do artigo, mas é o título da revista. Assim como se é um capítulo de um livro, de uma coletânea, o grifo não é no título do capítulo, é no título do livro que está o capítulo dentro. Então, são detalhes. Né? Por exemplo, antes se usava, tempo atrás, se usava, mesmo nos artigos em revistas, se usava o in, com IN, né? In, dentro, né, de tal coisa. Hoje nas revistas não se usa mais. Onde é que se permaneceu o in? Se tu vai citar um capítulo de uma coletânea. Então, tu vai citar lá a Ivânia no texto que a Michele organizou. Então, tu vai botar a Ivânia, o título do capítulo, in. Michele, organizadora, título do livro, grifado, cidade, editora, ano e intervalo de páginas do capítulo dentro do livro. Então são pequenas coisas que depois a gente vai pegando. Isso é o mais fundamental? Não. Mas é importante? É. Tá? Não vou dizer que não é. Ah, mas é assim, ó, o supra-sumo da importância, se não tiver isso aí, está desqualificado o trabalho. Não. Até porque a regra da BNT muda, né? Quando eu comecei a entender o que era BNT na minha vida, a gente escrevia trabalho acadêmico com espaço duplo. Com espaço duplo. Era mal e mal. A sensação que dava é que tu mal escrevia ali 2 parágrafos e já acabava a página. Era espaço duplo. Depois que foi virar um e-mail.
E algumas revistas que eu submeto texto é simples. Sim, as fontes, a mais tradicional de todas é a Times New Roman, né? Essa aí é a mais popular. Mas, por exemplo, eu escrevi minha dissertação de mestrado em Arial. A URGS me deixava. Eu achava Arial maiorzinha para eu ler, se eu gostava da Arial. Então eu fiz na Arial. Agora, não é agora, né? Quando eu fiz a minha tese, foi depois da dissertação, a minha tese eu escrevi em Calibre. Também o meu programa de pós-graduação e minha universidade me facultava, sabe? Então, por exemplo, eu não escrevi nem meu TCC em Times. Eu sempre trabalhei com Arial e agora recentemente com a própria Calibre, né? E quando o texto é da gente mesmo, mesmo procedimento. Tu pode te referenciar, não tem problema, né? Não é autoplágio, tu te autorreferenciar, são coisas diferentes. Autoplágio é, por exemplo, eu pegar uma coisa que eu já escrevi e colocar ipsis litteris no outro trabalho. Eu estou me plagiando, então autoplágio. Agora, eu fazer um expediente do tipo assim, vou pensar aqui uma elaboração rápida, né? Este tema que eu venho trabalhando nessa dissertação me acompanha desde a produção do meu trabalho de graduação, no qual explorei tal e tal temática, sobrenome e ano. Pode botar no final na tua dissertação. Remete, principalmente se está publicado no repositório digital da universidade. Bota até o link. Aí tá, assim, ou está ali escrevendo assim, bom, este meu tema vai ser sobre garrafas, mas eu já escrevi sobre calculadoras, né? Isso aqui é resquício de companheira, professor de matemática, né? Mas sobre calculadoras, né? Então, eu já escrevi sobre calculadoras, mas agora minha pesquisa é sobre garrafas. Então, significa que estou tratando sobre garrafas, entretanto, se alguém tiver interesse de buscar outros trabalhos sobre calculadora, consulte tal lugar. Posso fazer isso. Posso me citar diretamente? Posso. É uma coisa muito comum? Não, não é. Dependendo do evento ou da revista, tu não pode te autorreferenciar. Nos eventos da AMPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação da nossa área, eu não posso colocar nenhum indicativo no texto que me identifique, porque tu tem que ter a revisão dos teus pares, o parecer, as cegas, como se diz. Então eu tenho que tirar até as marcas do meu computador, eu tenho que limpar tudo do texto e não posso me referenciar. Necessariamente, mesmo que eu seja uma pessoa que venha trabalhando com aquele tema. Então, são pequenas coisas, né? Ó, a Daniela perguntou, mas só vale algo que foi publicado? Professor, não. Tu pode botar coisas no prelo. E se tu não publicou, aí também tem um detalhe. Se tu não publicou, tu pode, é teu, entende? Então, tu pode daí colocar naquele texto. Mesma coisa, quando tu vai publicar um artigo, nós concluímos, já chegamos 9 horas, né? Para não forçar muito a sexta-noite de vocês. Mas quando nós vamos publicar um artigo da nossa dissertação, fica sempre essa dúvida, até que ponto é um autoplágio, né? Eu pegar partes da minha dissertação e usar no texto. Isso não é um assunto muito simples. Tem pessoas que, inclusive, é um direito de vocês, não autorizam a reprodução total da dissertação no repositório da UFFS exatamente por isso. Porque algumas revistas têm o entendimento que isso é autoplágio. Outras não têm. Outras partem do princípio que o teu trabalho de conclusão, a tua dissertação, representa um relatório da tua etapa formativa. E que tu pode usar esse relatório e partes dele não seriam autoplágio, mas seria uma forma de tu estar divulgando esse relatório em outros produtos, como artigos e revistas, principalmente. Ou há revistas que aceitam textos que nós apresentamos em eventos, ainda que um pouco retrabalhado, mas aceita para publicar. Há outras revistas que não aceitam. Elas colocam, inclusive, a regra, não aceitamos. Portanto, o que aparentemente pode ser uma confusão, uma falta de critério, significa pluralidade de possibilidades no meio acadêmico. Enxerguem por esse lado, não pelo lado negativo. Agora, para fins da dissertação, a BNT. E consulte o link que eu já mandei para vocês. Ali tem o manual do TCC. Outra forma bem legal de vocês verem mais ou menos como é que as coisas funcionam, deem uma olhada nas dissertações do programa que estão no repositório digital da UFFS. Aquelas dissertações foram produzidas, foram aprovadas, estão até no repositório, logo, aquela pessoa tem o título que vocês vão ter.
Então, minimamente, elas cumpriram. E vocês vão ver que mesmo nessas aí, há algumas coisinhas que passam. Sendo bem objetivo. Tá? Há algumas coisinhas que passam muitas vezes. Mas o que elas se afirmaram? Do conteúdo. Então, gente, vejam. Nós vamos, para concluir, dialogar com os nossos pares. Nós temos, sim, capacidade de criação. É um falso dilema essa questão de se eu tenho que citar autores e autoras, ou eu posso botar as minhas ideias. Vocês vão fazer uma tessitura. Lembrem sempre, o texto é uma costura, aqueles retalhos que a gente faz uma colcha. Tá? Então, a colcha é tu que vai produzir, mas tu produz a partir de retalhos diversos. Então, como tu está te adentrando no campo acadêmico, tu vai trazer esse debate para que tu não reinvente a roda, para que tu não ache assim, pá, olha que ideia maravilhosa que eu tive. A coisa está publicada há 100 anos. Ou seja, tu tem algum repertório, tá? É fundamental. Ou seja, tu vai partir de uma base, que muitas vezes é o espaço da revisão teórica, da questão conceitual, mas onde é que vai estar a originalidade? Nem tanto no tema, mas na abordagem autoral que tu vai fazer. Então, muita gente já escreveu sobre a garrafa. Mas, a partir do que eu li, do meu perfil de trabalho, da área do conhecimento, do meu programa de pós-graduação, a forma que eu vou escrever sobre essa garrafa, que já foi escrita por várias pessoas, é que vai dar a minha originalidade. E no mestrado, não há uma exigência de originalidade tão grande quanto, por exemplo, há na tese de doutorado. Certo? Na tese de doutorado, sim. Se nós tivéssemos aqui um seminário de doutorado, que eu espero daqui a uns anos ministrar nesse programa, não tantos assim, tudo vai depender agora da nossa avaliação da CAPES. Né? A gente não está aguardando. Mas eu espero daqui a uns anos fazer seminários assim, para doutorandos, mestrandos, tudo junto, depois só de doutorado. Nós vamos fazer um monte de coisa boa. E eu daí vou falar diferente. Eu vou tratar dessas coisas daí com pessoas que têm que produzir algo de originalidade, porque elas vão defender uma tese. Fora que o mestrado tem 2 anos, o doutorado 4. Então, são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Então, gente, percebam, tem um monte de detalhezinhos, nem tudo a gente vai dominar. Tem os manuais, tem a possibilidade de vocês mandarem para revisão ortográfica profissional os textos de vocês, dependendo do caso. Né? E tem a possibilidade que, acho que tem que ficar muito claro, que não é pelo número de autores e autoras citadas no trabalho que esse trabalho vai ser melhor ou pior. Ele vai ser mais ou menos científico. Isso é uma bobagem. Não tem nada a ver. Ah, eu vou ter então 6 citações, 6 autores numa dissertação de mestrado. Não, não vai ter. Não dá para fazer uma dissertação de mestrado com 6 autores. Ah, mas eu tenho que ter 6.000 autores para ficar boa. Não. Seguramente não vai ter 6.000 autores. Ela vai variar. Em média, uma vez eu vi um levantamento, e até se eu tivesse mais tempo existencial, se o dia fosse de 65 horas, eu gostaria de pegar 72 dissertações defendidas no programa e ver a média do número de autores citados nela. Mas isso é um trabalho que em algum momento talvez eu consiga. Assim. Umas férias bem maluca, uma Laís grande, já quem sabe. Mas aí eu vou pegar, mas assim, ó, em média, eu li uma vez um trabalho que foi feito com os colegas, que mostram que, em média, uma dissertação de mestrado tem entre 50 e 80 citações. Não citações no texto, mas referências no final. Entre 70 e 80, 50, né? Isso dá uma média o quê? No final lá vocês vão ter umas 5, 6, 7, 8 páginas de referências listadas. Em média. A gente vai ter mais, a gente vai ter menos. Não é isso que vai. Ninguém vai ficar contando. Contar isso aí, tá? Não é isso. Nós vamos olhar o conteúdo, que é o mais importante, mas a forma também é parte do conteúdo. E aí, não se preocupem, assim, ó, honestamente, não se preocupem tanto com isso. Se preocupem o seguinte: façam uma revisão, tenham a orientação correta para isso, olhem outras dissertações e mais, gente, exercitem a escrita. No momento que vocês estiverem escrevendo, essas coisas vão aparecer. Não se preocupe com esses números. Isso vai sendo construído. Não se preocupe com o tamanho da dissertação. Eu já peguei dissertações de 90 páginas no final, muito boas. E com 200 meio, né, assim, vai.
cara lê e fica ali, tá, e agora? Isso acontece. Tá? A ideia hoje, então, é chamar atenção para isso. O plágio tem uma dimensão moral, mas também pedagógica, e a gente escrever não deixa de ser um exercício de telepatia. Tá? Nos termos do King, da provocação, da gente escrever e escrever bem. Cada uma sabe também do seu perfil, pode fazer sua autocrítica. Não tentem também pirar na batatinha e tentar dar conta de tudo que vocês acham que vocês não fizeram até agora, nesses poucos meses de mestrado. Não é por aí. Isso só vai paralisar vocês, vai dar uma sensação de incompetência que não é boa. Tá? Por outro lado, se vocês estão aqui, vocês têm. Né? Isso, vai fazendo, Fernanda. Ótimo. Boa que o Fernando escreveu aqui. Já vão indo. Não deixe para pegar e botar as referências no final, tudo que a gente enlouquece e vai faltar alguma coisa. E aí vai chegar um gaiato lá na banca e vai dizer isso para vocês. Então já vou adiantando. Então, mas é bem legal, bem legal. Na semana que vem, nós temos encontro, dia 14, e aí nós vamos ter, inclusive, visitas, tá? Temos convidadas, não percam, vai ser muito legal. E aí, dentro dessa perspectiva, tem um pequeno texto, pequeno mesmo, quem já deu uma olhada vai perceber, é pequeno, mas muito interessante, de uma pessoa que viveu o que vocês estão vivendo, ela compartilha isso, tá? Da Col, para dar uma incentivada. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Vocês já notaram que os textos dessa disciplina são todos bem, né, bem pontuais, assim. E nós vamos ter a oportunidade, semana que vem, de conversar com duas egressas do nosso programa que passaram pelo que vocês estão passando. Então, nós vamos compartilhar com elas, e, inclusive, os projetos de dissertação de ambas estão no nosso Moodle, para vocês olharem. Tá? Os projetos, não a dissertação final. A dissertação final está lá no repositório. Mas os projetos estão ali, e nós vamos ter uma oportunidade, então, de não só falar sobre o fazer, mas nós vamos conversar sobre a experiência que foi feita por quem viveu ela, e eu acho que vai ser bem legal, né? Vai ser bem interessante, tem sido bem bom. E a caixa de ferramentas. Seria bom te levar sempre ela, né? A caixinha de ferramentas vale a pena. Que legal. Com os parafusos soltos, boa. Gente, obrigado, viu? Foi bem bom. Pelo menos para mim, assim, está sendo bem bom conversar com vocês aqui. Nós nunca vamos idealizar o processo, mas não vamos fazer maior do que é também aqui. Nós estamos aqui para soluções, não para mais problemas. Tá certo? E qualquer coisa que precisar, vocês, por favor, entrem em contato conosco, tá bom? Durante a semana. Eu mando o link, talvez, aqui quando eu publicar agora já, na sequência, né? Ficou pronto o vídeo, eu já publico, quem quiser olhar de novo. E a gente, então, na semana que vem, tem esse encontro de novo na sexta-feira à noite. Tá? Se cuidem das outras pessoas, gente, tá bom? Se precisar, entre em contato com a gente, nos ajude a divulgar, diz para o pessoal ler o edital, para a gente poder homologar as inscrições. E vai até segunda, dia 10, tá? As inscrições do PPGPE. Fiquem bem. Tchau.